Olá, sou o professor Cícero Santos e nesta videoaula nós iremos estudar o conteúdo sobre medidas de comprimento, que é um dos conteúdos programáticos para cair no concurso de Pedro II e é um conteúdo do sexto ano. Então vamos lá? Primeiro nós temos aqui que aprender quais são essas medidas de comprimento. Então nós temos que ter uma noção que a medida de comprimento principal é o metro, ou seja, o metro ele vai ficar aqui no centro. Do lado direito vai ficar os submúltiplos, ou seja, aqueles números pequenos. E do lado esquerdo vai ficar os múltiplos, que é os números maiores. Então nós temos aqui os múltiplos, nós temos o quilômetro, que é bastante conhecido, nós sabemos que 1 quilômetro é 1000 metros. Nós temos o hectômetro, que 1 hectômetro é 100 metros. Nós temos o decâmetro, que 1 decâmetro é 10 metros. Nós temos aqui o metro, que é o principal, que é a unidade fundamental, principal. Nós temos o decímetro, nós temos o centímetro. O centímetro aqui também é muito conhecido, porque nós sabemos que um metro é 100 centímetros. E nós temos aqui o milímetro, que também é bastante conhecido. Então, o que nós temos que aprender aqui? As principais. Quais são os principais aqui? Nós temos o quilômetro, que é bastante utilizado. Nós temos o hectômetro, que também é bastante utilizado. Nós temos aqui o centímetro. E nós temos aqui o milímetro. Esses são os mais utilizados. Porque o hectômetro, quando nós estamos dirigindo, o ponteiro do carro ou da moto, ele vai passando a cada 100 metros, ou seja, a cada 1 hectômetro vai passando para quando chegar 10 hectômetros, nós vamos para o quilômetro. Então, nós temos que aprender a transformar essas medidas, ou seja, nós vamos aprender a transformar quilômetro em metro, a transformar hectômetro em metro, transformar metro em hectômetro, transformar metro em quilômetro, transformar metro em centímetro, centímetro em metro, milímetro em metro. Ou seja, nós temos que aprender essas transformações. Então, para você aprender essas transformações, nós temos que aprender primeiramente essa sequência aqui, ó: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Sempre quem vai ficar no centro aqui é o metro, porque ela é a unidade fundamental, ou seja, é a principal. Porque quando você for fazer o deslocamento aqui à direita, neste sentido, você vai multiplicando por 10. Para transformar quilômetro em hectômetro, você multiplica por 10. Para transformar hectômetro em decâmetro, multiplica por 10. Ou seja, cada casa que você passar para frente, você vai multiplicando por 10. Se você for 2 casas, multiplica por 100. Se for 3 casas, multiplica por 1000. Ou seja, cada casa que você for passando aqui, você vai multiplicando por 10. Entenderam? E se você for voltando, aqui, ó, no caso for voltando, você vai dividindo por 10. Então, ó, quando for voltando, você vai dividindo por 10. Então, ó, sempre vai ser isso. Quando você for no sentido aqui, indo para frente, você vai multiplicando por 10 a cada casa. E se você for voltando, você vai dividindo por 10. Essa é uma das maneiras de você transformar uma medida em outra. Nós temos a outra medida aí, que é o deslocamento da vírgula, que eu vou ensinar mais à frente. Vamos ver. Então, a primeira coisa que você tem que perceber, que é aprender, são essas medidas aqui, ó: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, para podermos transformar aqui. Por exemplo, nós temos aqui 400 centímetros para transformar em metro. Então, nós temos aqui 400 centímetros. Observamos que nós temos aqui o centímetro. Do centímetro para o metro, nós vamos deslocar duas casas, ó: uma casa, duas casas. Então, nós temos que deslocar a vírgula duas casas também, no sentido aqui para a esquerda. Então, ó, uma casa, duas casas. Então, a vírgula ficará aqui. Então, o que isso quer dizer? Que 400 centímetros é 4 metros. Por quê? Nós pegamos aqui o centímetro e fomos até o metro. Então, ó, uma casa, duas casas. Então, você deslocou duas casas. Então, ó, uma casa, duas casas. Então, a vírgula ficou aqui, que é a mesma coisa de 4 metros. Outro exemplo. Nós temos aqui, ó, 2,5 km em metro. Então, nós temos aqui, ó, 2,5 km em metro. Então, nós estamos aqui no quilômetro, nós vamos deslocar até o metro. Então, ó, uma casa, duas casas, três casas. Por quê? Nós temos que deslocar do quilômetro até o metro. Então, ó, uma casa, duas casas, três casas.
Então, nós vamos deslocar 3 casas para frente também. Então, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas. Você vai completar com zeros. Então, vai ficar, ó, 2, 5. Completa esse espaço aqui com zeros. Deu para entender? Vou fazer aqui novamente, ó. Então, você tem aqui, ó, 2,5 quilômetros, né? Para transformar em metro. Então, ó, quilômetro em metro. Então, vamos lá, ó. Uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, você tem que deslocar 3 casas para frente. Então, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas. Completa esse espaço aqui com zero. E tira essa vírgula aqui, ó, tira ela, porque ela vem para cá pro final. Pronto. Ficou 2.500 metros. Pronto, ó. Então você vai puxando aqui a vírgula até o final, aí não precisa colocar. Outro exemplo. Nós temos aqui, ó, 12,5 metros em milímetros. Nós temos aqui, ó, 12,5 metros em milímetro. Então, nós vamos levar aqui do metro até o milímetro. Então, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, ó, do metro até o milímetro foi 3 casas. Então, você vai deslocar a partir da vírgula aqui 3 casas para frente. Ó, uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas. Você vai preencher aqui com zero. Preenche com zero. E elimina essa vírgula aqui. Por que você vai eliminar? Porque ela veio para cá para o final. Pronto, então ficou, ó. Ficou 12.500. Sempre você vai deslocar a vírgula para o sentido que for as retas. As setas. Aqui nós temos, ó, 67,43 metros em quilômetro. Então nós temos aqui, ó, 67,43 metros, 43, né? 43. 67,43 é metro para quilômetro. Então nós temos aqui do metro para o quilômetro. Então, ó, vamos voltar uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, vocês têm que voltar 3 casas a partir da vírgula. Então, você vai voltar, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas. Vai completar com zero aqui, botar a vírgula aqui e completar com zero aqui. Por quê? Se você colocar só a vírgula aqui, não vai fazer efeito nenhum. Então, você tem que colocar a vírgula aqui e completar com zero aqui, para poder fazer efeito. Porque zero à esquerda não vale nada. Então, você vai colocar 0,06743. Então, observe que essa vírgula aqui ela foi deslocada. Ó, uma casa, 2 casas, 3 casas, até aqui. Aí, para poder fazer efeito, você vai ter que colocar o zero aqui antes. Porque senão, o zero à esquerda não tem sentido. Não tem valor, é nulo. Outro exemplo. Nós temos aqui, ó, 1,5 quilômetro em centímetro. Você vai transformar o quilômetro em centímetro. Então, ó, do quilômetro para o centímetro, vamos lá, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Você vai deslocar 5 casas. Então, se nós temos aqui, ó, 1,5 quilômetro, do quilômetro para o centímetro, você tem que deslocar 5 casas para frente a partir da vírgula. Então, ó, uma casa, 2, 3, 4, 5. E vai completar isso aqui com zero. Pronto. Botar a vírgula aqui e completa. Não precisa colocar isso aqui não. Pronto. Que é a resposta. Vou colocar aqui a resposta. Pronto. Centímetro. Então, sempre aí você vai deslocar a vírgula para o sentido que for as setas, viu? Você vai deslocar a vírgula. Quando não aparecer a vírgula, é porque está no final. Por exemplo, aqui, ó. O deslocamento da vírgula aqui foi a partir daqui do final, porque a vírgula não apareceu. Então, quando a vírgula não aparecer, é porque está no final. Então, o que você vai fazer? Você vai observar aqui o sentido que você vai deslocar a vírgula e vai colocando aqui, completando com zero, ou simplesmente deslocando a vírgula. Vamos ver agora como é que é abordado em concurso. Ó, a questão 1. O que a questão 1 pede? 1,9 metro equivale a... Ele quer saber que 1,9 metro equivale a qual desse daqui. Então, dessa daqui, uma delas está certa. Então, o primeiro que você tem que aprender, isso aqui, ó, quilômetro, ecômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vamos transformar aqui, ó. 1,9 metro equivale a 1,9 metro equivale a 0,019 km. Vamos ver. Então, ó, vamos transformar 1,9 metro em quilômetro. Então, nós vamos transformar metro em quilômetro. Então, vamos lá. Metro para quilômetro.
uma casa, duas casas, três casas. Então vamos voltar três casas aqui, ó. Uma casa, duas casas, três casas. Completa com zero aqui, zero aqui, zero aqui. Então, ó. Então, 1,9 metro equivale a 0,0019 km. É a mesma coisa? Não, porque teria que ter um zero aqui. Então, essa aqui elimina ela, não pode ser ela. Vamos lá, ó. Transformar 1,9 metro em decâmetro. Então, ó, uma casa para frente. Ó. Nós vamos transformar metro. Transformar 1,9 metro em decímetro. Então, vamos lá, ó. Vai uma casa para frente, porque é metro para decímetro. Então, nós temos aqui, ó, 1,9 é metro para decímetro, vai uma casa para frente, ó. Que é metro para decímetro, vai uma casa para frente. Então a vírgula vem para cá. Então isso aqui é a mesma coisa de 19 é decâmetro. Então, ó, não é, ó. Também não é ela. Aqui, ó, 1,9 metro equivale a 190 milímetros. Então vamos lá, ó. Metro para milímetro. Então uma casa, duas casas, três casas. Vai três casas para frente. Então, uma casa, duas casas, três casas. Completa com zeros. Completa com zero, elimina essa vírgula aqui. Ficou, ó, 1.900. Então, não é, ó. Então, elimina ela também. 1,9 metro equivale a 1.900 centímetros. Vamos lá. Então, vamos lá, ó. 1,9 para transformar em centímetro. Então, vamos lá, ó. Uma casa, duas casas. Vamos colocar duas casas para frente. Então, uma casa, duas casas. Então, dá 190. Então, ó, não é também, ó. Então, o que foi que restou? Letra E. Só pode ser a letra E. Vamos verificar. Vamos pegar aqui 1,9 para transformar metro em decâmetro. Então, do metro para o decâmetro, volta uma casa. Então, você vai voltar a vírgula aqui, uma casa. Volta a vírgula aqui, completa com zero. Pronto, ó. Então a letra E, tá certo? Mais uma questão aqui de concurso. Qual é o equivalente em metro para 500 milímetros? Então, 500 milímetros para transformar em metro. Então, ó, primeira coisa que vocês têm que aprender é isso aqui, ó. Quilômetro, ecâmetro, decâmetro, quilômetro, ecômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Vocês têm que aprender isso aqui para poder fazer o deslocamento da vírgula. Então, nós vamos transformar, ó, milímetro em metro. Então, ó, vamos lá. Do milímetro para o metro, volta quantas casas? Uma casa, duas casas, três casas. Então, ó, vai voltar três casas a partir da vírgula. Então, ó, quando a vírgula não aparecer, porque está no final. Então, ó, vamos voltar três casas. Uma casa, duas casas, três casas. A vírgula vai ficar aqui. Se eu deixar assim, ó, eu não fiz nada, porque essa vírgula aqui não faz efeito nenhum. Então eu coloco o zero aqui para poder fazer efeito. Pronto, ó. Dá 0,500. Qual é a resposta? Pronto, ó. Então deu 0,5. 500 milímetros equivale a 0,500 metros. Só que 0,500 é a mesma coisa de 0,5. Isso aqui é a mesma coisa. Então qual é a letra? Letra C. Lembrando que, ó, 0,05 é igual a 0,50, que é igual a 0,500. Eu posso completar aqui de zero, isso que é a mesma coisa. Então, a resposta aqui é a letra C. Então, nesse conteúdo, o que vocês têm que aprender? Vocês têm que aprender essa sequenciazinha aqui, ó. Sempre tem que aprender ela. E fazer o deslocamento da vírgula. Se for para frente, você vai deslocando a vírgula para frente e vai completando com zeros, caso não tenha número. E se for voltando, é a mesma coisa. Você vai voltando aqui a vírgula e caso não tenha, você completa com zero. Então aguardem as próximas gravações, que irei falar sobre outras medidas do Sistema Internacional de Medidas.